Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A lista mundial da perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com você? Eu sou o irmão Cristiano Miguel. Estamos iniciando aqui no canal Visão do Reino uma série de vídeos, 10 países de perseguição severa aos cristãos. Você vai entender como é o culto de adoração a Deus, a diferença do livre-arbítrio onde nós estamos aqui no Brasil para os países onde ser cristão pode te levar à morte. Vamos iniciar o canal do Visão do Reino com o país que está em segundo lugar. Me chamou muito a atenção esse país por conta do culto. Neste país, Coreia do Norte, você vai entender como é o culto às escondidas. Lógico, você vai pensar em caverna. Calma aí, não é bem assim. E você também vai entender a parte que os norte-coreanos, os cristãos, eles pularam na Bíblia, ele não segue. Por quê? Porque pode trazer grandes causas, até aniquilar o cristianismo lá. Então eles resolveram, através de um concílio, não praticar este termo da Bíblia. Tá curioso para saber qual é? Vem comigo, eu sou o irmão Cristiano Miguel e este é o canal Visão do Reino, a perseguição aos cristãos. Amados irmãos, sabemos nós que por muitos anos, há 20 anos seguido, interruptos, a Coreia do Norte, ela veio em primeiro lugar na perseguição aos cristãos. Sabemos que a família Kim Jong-un, ela veio com um conceito de religião, a qual eles mesmos seguiram, seguindo do avô, do pai e agora do filho. Sabemos também que mais de 70 mil cristãos estão aprisionados na Coreia do Norte. Neste vídeo você vai entender como vive os cristãos, mulher, homem e até mesmo as crianças. E como será o ponto de vista vindo dos turistas. Quer saber? A Coreia do Norte, ela tem até 5 igrejas lá. Aí como assim, irmão Cristiano? 5 igrejas? Não é proibido o cristianismo lá? Foi a maneira dela camuflar a antirreligiosidade dela. Porque lá sabemos que o culto tem que ser adoração à família Kim. Não é de agora que o povo cristão ele é perseguido. Não só na Coreia do Norte, como mais de 50 países. Vou deixar aqui a lista de perseguição aos cristãos, os 50 países. Os 10 primeiros que para mim são primordial. Se diz a Índia está em 10º lugar, Irã 9º, Paquistão 8º, Nigéria o 7º lugar, o 6º lugar está Eritreia, o 5º lugar está Iêmen, 4º lugar Líbia, 3º lugar Somália e o 2º lugar Coreia do Norte, estando em primeiro o Afeganistão. Isso mesmo. Esses são os 10 países. Vamos, sem mais delongas, partir para a Coreia do Norte, que me chamou tanto a atenção. Culto secreto da Coreia do Norte. Amados irmãos, as 5 igrejas que existem na Coreia do Norte, 3 são cristãs, uma é católica e a outra é ortodoxa. Isso mesmo, são 5 igrejas, mas
Pasmem vocês, pasmem. Na Coreia do Norte, os coreanos estão proibidos de pisar lá. Exatamente. Na Coreia do Norte, os turistas estão proibidos de entrar com Bíblia lá. Aí você fala, então como é este culto, irmão Cristiano Miguel? Como é este culto? É na diretriz lá. Para um turista, ele conhecer a Coreia do Norte, ele entra lá, é colocado já no aeroporto um guia militar que não vai sair da cola do turista. Vai levar eles pontos turísticos, mas o turista ele não vai conhecer nada do oculto da cidade, dos lugares que são proibidos. Ele vai ver uma maquiagem, ou seja, os lugares que são ferrenhos, ele não vai conhecer. Os lugares que estão os cristãos não pode conhecer. Esse guia, que é um policial, ele é colado na cola do turista 24 horas. Interessante, né? Aí você me pergunta, irmão Cristiano, e como foi e como é o culto às escondidas da Coreia do Norte? Você não vai entender, você não vai acreditar. É tão séria o culto lá e a perseguição tão séria que os cultos eles são dentro dos matos, em lugares bem distantes. Mas tem um além nisso. Além de ser bem distante, ninguém conhece ninguém. Por exemplo, o máximo que o coreano conhece é 2, 3 cristãos, o máximo. Por quê? Porque se conta eu for pego, eu não deletar todos os irmãos, eu não entregar os irmãos. O máximo que eu posso entregar é um irmão. Mesmo assim é muito difícil eu entregar, muito difícil. Você lembra que eu falei pra você que tem uma parte na Bíblia que o coreano, norte-coreano cristão, ele não segue? Você vai entender já, tá bom? Vou deixar esse relato, um testemunho de uma moça que saiu há pouco tempo de lá da Coreia do Norte. São poucos, é raridade fugir daquele país. Aí você pode até perguntar, irmão Cristiano, e os seus países não podem se intrometer, chegar lá, mudar? Não. Dentro da sua casa existem as suas leis. O vizinho manda na casa dele. Na minha casa mando eu. Se o filho do vizinho, um turista, chegar na minha casa e quiser ditar regras, o que eu posso fazer é excluí-lo, tirá-lo da vida, ou senão ele vai arcar com as consequências. Mas na minha casa, minha família é minhas regras. Meus indianos, está aqui mais ou menos assim a colocação que eu estou fazendo com relação aos países. Por que é que os países não podem se meter na Coreia do Norte? Porque lá é o país, a ordem deles é deles. Entendeu? Por isso que os países não podem se meter. A outros países não podem se meter se caso a Coreia do Norte pegar os turistas e fizer a prisioneiro e pegar os prisioneiros e botar como refém. Aí o outro país pode ir lá e se meter, porque pegou o patriota deles. Mas a Coreia do Norte não é toda. John Kim-un, ele pegou, ele faz com o povo dele. Minha casa, minha regra. Os países dele, a regra deles. Tudo bem. O que acontece? Quando um coreano cristão, ele quer cultuar, eu tenho um testemunho bem bacana para mostrar daqui a pouco para você, tá bom? Vou diretamente ao assunto para não ficar muito longo este vídeo. Quando o cristão quer pregar, quer cultuar, é dado um bilhetezinho a ele e ele vai matar o canto dentro dos matos na madrugada, de preferência não vê ninguém, mas tem um monte de cristão lá, mas ele não vê ninguém. Por quê? Porque se caso ele for pego, ele não tem como dizer quem estava lá, porque não viu ninguém, viu só o cultuar. Um detalhe bem interessante, nós aqui no Brasil, nós vamos mais para a igreja, nós iremos mais para a igreja, vamos cultuar a Deus, mais por milagre, não é isso? E lá eles vão por salvação. Quando Deus, muitas das vezes a gente vê testemunho de alguns irmãos, até falar com a gente, quando Deus não responde, quando Deus está em silêncio ou não opera o milagre,
Ah, porque essa igreja é morta, porque esses irmãos tá fraco, porque esse irmão... Meu irmão, esse povo, eles dão a vida dele pela salvação. Eles não vão atrás de milagre. Tanto é que lá nesses países onde tem perseguição, onde eu venho estudando bastante, você vê que é difícil operar milagre lá. É difícil operar milagre. E a perseguição é ferrenha. Entendeu? A diferença de quem vai atrás de milagre e quem vai atrás de salvação. Então, é colocado muitas vezes nas escuras, eles começam a cultuar a Deus lá. E se caso um for pego, não tem como deletar os irmãos. Porque ele pode até dizer o local, mas não viu ninguém. É entrou no escuro. E como é os cárceres? Como é que vivem os cristãos? Os cristãos presos lá na Coreia do Norte. Agora você vai ver. Agora vai estreitar. Antes de eu chegar na parte que os norte-coreanos, eles pularam na Bíblia, os cristãos, para poder sobreviver, pularam a parte da Bíblia. Vou mostrar para vocês um concílio entre eles. Não, vamos para essa parte nós.